profundas, capaz de sondar mente e coração, é esse livro aqui. E o que o apóstolo João vem nos trazer nesse texto que nós lemos, são algumas informações básicas a respeito de quase todos nós. Talvez isso aqui, esse texto aqui revela uma cédula de identidade a respeito do cristão, porque nisso aqui é revelado quem nós somos, mostra a nossa filiação, mostra o que nós haveremos de ser, fala sobre o nosso futuro, mas também fala sobre o nosso presente e o compromisso que nós temos que ter diante dessa realidade de quem nós somos, de quem nós somos e de quem nós seremos. É justamente isso que eu gostaria que a gente pudesse meditar nessa manhã, a respeito da identidade do cristão e o que a Bíblia fala a respeito de nós. Só para a gente relembrar, essa primeira epístola de João, o apóstolo começa defendendo a respeito de Cristo e a veracidade dos fatos dele, dizendo que realmente Jesus Cristo veio a esse mundo, ele é o Filho de Deus. Não era só uma história que as pessoas inventaram sobre um rapaz bom, que fez coisas boas, mas João defende, porque ele, como discípulo amado, aquele que pôde reclinar a sua cabeça sobre os seus ombros, ele fala: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu vi as coisas que ele fez, eu não só ouvi, mas eu presenciei as grandes coisas que esse Jesus Cristo fez. Então um pouco mais para frente ele vai alertar os cristãos, e foi que nós meditamos domingo passado pela manhã, a respeito de João falando assim: olha, não amem o mundo, cuidado, porque o amor de Deus não está no mundo. E o que você tem amado? E nós conversamos a respeito do tamanho do seu amor por Deus, e ele é medido pelo tamanho do ódio que você tem pelo mundo. E então agora João chega nesse ponto, dizendo para nós e revelando o mais profundo do nosso ser, quem nós somos. Então, em primeiro lugar, olha só o que João diz para nós, versículo 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Qual que é a nossa filiação? Deus Pai Todo-Poderoso, Filho de Deus, é isso que nós somos. Mas antes dele entrar nesse ponto de falar que nós somos filhos de Deus, teve uma causa de nós sermos adotados e chamados à família dele. Ele diz aqui, e é algo que assim, traz vislumbre, algo precioso para João, porque ele vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa paternidade nossa é fruto, a paternidade de Deus sobre nós é fruto do seu grande amor. E esse amor de Deus por nós é singular. Mesmo quando inimigos, Deus resolveu nos amar e nos trazer para junto de si. O plano da salvação começa com a santidade de Deus, mostrando que ele é um Deus puro, justo, mas ele continua falando a respeito do amor de Deus. E três coisas não são contadas nas escrituras por João sobre a natureza de Deus. Primeiro, em João capítulo 4, 24, que Deus é espírito, é um ser imaterial. Depois nós vemos em 1 João 1,5 que Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. E agora ele vem afirmar, e um texto que a gente leu também na liturgia, 1 João 4,8, que diz que Deus é amor. Não é simplesmente o Deus que ama, mas ele é o próprio amor. E quando a gente olha para toda a escritura, esse amor ele tem algumas características, e uma delas é que esse amor não é influenciado. Deus não é influenciado para que algo desperte o amor dele pela criatura ou por algo que foi criado. Não teve nada em você que influenciou a Deus a olhar para você de uma maneira diferente e tê-lo amado. Mas o texto que nós lemos pouco mais cedo diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E sabe qual foi a causa desse amor por nós, dele por nós? Ele mesmo, sua grande misericórdia, o seu grande amor que superabunda, no qual o apóstolo Paulo vai dizer, ele estava orando pela igreja aos Efésios, diz: olha, eu oro para que Deus
dê sabedoria e conhecimento para vocês, para que vocês sejam despertados e com força, com poder, porque se não for pelo poder de Deus, vocês não conseguem compreender o tamanho, a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo por vocês. É algo imenso, no qual não foi influenciado por nada que existe em nós, simplesmente Deus resolveu nos amar. Esse amor também, ele é eterno. Jeremias 31:3 diz: amei-te com amor eterno, por isso com benignidade te atraí. Efésios 1:4 e 5 diz: conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Esse amor é eterno, ele não teve começo, não vai ter fim nunca. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: existem 3 coisas, a esperança, a fé e o amor, uma delas jamais vai acabar, é o amor. Porque a fé, essa certeza das coisas que não se veem, a gente vai ver Jesus Cristo, ele fala isso daqui, não vai precisar mais de ter fé. Esperança, a gente vai visualizar Jesus, a gente não precisa ter mais esperança que vai acontecer, nós já estaremos vivendo essa realidade. Agora o amor jamais acaba, ele começou na eternidade, ele vai se estender por toda a eternidade, esse amor grandioso de Deus por nós. E o bom é que esse amor também é imutável, nada vai mudar o amor que Deus tem por nós, pelos seus filhos, nada, mesmo o fato de você ser pecador e desagradá-lo, se você é filho dele, esse amor jamais acaba. Isso é algo precioso demais, no qual nós podemos meditar. Esse amor é algo incrível, é algo incrível de Deus por nós. Que grande amor é esse? E aí nós encontramos, olha, pode ser, a Escritura falando, pode ser que por alguém que é bom, você até ouse morrer. Talvez aqui um pai, a mãe pelo filho, alguém que você ama, não pode deixar que eu vou morrer no lugar dele. Agora morrer por um inimigo, alguém que te ofendeu, alguém que te desobedece o tempo inteiro. É esse o amor de Deus por nós, a ponto de mandar o único filho dele para morrer naquela cruz, pagar pelo meu e o seu erro, pela nossa culpa. O único filho santo, que também era Deus todo-poderoso, se fez homem, se humilhou. É esse o amor de Deus, que a gente tenta medir em palavras, mas que é imensurável, algo imenso. Só que existe uma implicação que o texto traz aqui para nós a respeito do fato dessa paternidade de Deus pelo seu amor. Por conta desse amor imenso, ele nos fez filhos. E o fato de sermos filhos tem uma implicação, porque ele diz aqui: por esta razão, ainda versículo 1, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. E é interessante, quando a gente vai para o versículo 13, dá uma olhada lá, capítulo 3. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo não só nos conhece, não conhece o Pai, mas ele vos odeia. É isso que a gente pode esperar do mundo. E essa ideia que ele traz aqui, de que o mundo não nos conhece, isso aqui não é desculpa, porque se chama de crente agente secreto. Que você está lá no meio da sua escola, no meio da sua faculdade, no trabalho, ninguém conhece se você é crente, ninguém sabe. Rapaz, e quando fica sabendo, te encontra aqui na igreja e fala: é crente esse rapaz aqui? Nem sabia. O texto não está falando sobre isso não, que não conhece porque você é agente secreto do reino. Mas ele está falando aqui algo que o próprio João disse no Evangelho, capítulo 1, versículos 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa história aqui de que o mundo não nos conhece, é porque eles não reconheceram na época de Jesus que ele era o Filho de Deus, e não reconhece hoje também, e não nos reconhece também por essa esperança que nós temos, pelo fato de nós chamarmos Deus de Pai, pelo fato de nós estarmos no mesmo corpo de Cristo e chamarmos uns aos outros de irmãos. O mundo não conhece essas coisas, o mundo não conhece esse sentimento que, por exemplo, quando a gente está vivenciando um velório, a gente não entra em desespero, porque nós temos uma grande esperança que nos reencontraremos no céu.
O mundo não conhece essas coisas. Essa semana eu vi uma irmã aqui da igreja que tem bastante filho. Ela postou lá que as pessoas ficam perguntando para ela: gente, como é que você não surta de cuidar de tanto menino assim? Ela falou: olha, como é que você dá conta? Como é que você consegue cuidar de tanto menino, viver sua vida profissional e não pirar? Ela falou: não consigo, mas a graça de Deus me faz caminhar firme aqui nesse sentido. É esse tipo de coisa que o mundo não conhece. É isso que você está falando aqui, gente. Nós somos filhos, mas o mundo não conheceu nem o próprio Filho de Deus. Como é que eles vão reconhecer vocês? Como é que eles vão reconhecer essa esperança? Como é que eles vão conhecer a respeito dessas coisas que vocês falam, desses sentimentos, desses prazeres, dessas alegrias que vocês têm, que está completamente fora do padrão do mundo? Isso é o fato de ser filho de Deus. Isso é o que acarreta em nós. O mundo não conhece essa história e não entende por que os jovens se guardam para o casamento. Eles não entendem por que casamentos duram ou deveriam durar a vida inteira. Esse tipo de coisa que João está falando aqui. Olha, o mundo não os conhece. Eles não entendem, a não ser que o próprio Deus revele isso a eles. Mas o fato é de que por causa do seu grande amor nós fomos feitos filhos de Deus. Esse livro não revela só o nosso presente, como eu disse, quem nós somos, mas revela o nosso futuro também. E talvez você esteja se perguntando: você está falando de amor de Deus tão grande, mas por que eu tenho passado esse tempo tão difícil na minha vida? Que Deus amoroso é esse que está permitindo essas tragédias na minha vida? A resposta vem logo em seguida, porque ele vai mostrar lá na frente. E aí então o versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui está a grande esperança do cristão e revelando o que nós seremos. A ideia que está aqui não é que nós, porque somos filhos de Deus, haveremos de ser como Deus. Mas isso aqui aponta diretamente e claramente para a volta de Jesus Cristo, aquele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. João pôde ver quem era Jesus, e aqui ele fez algumas promessas. Quando Jesus estava subindo aos céus, ele disse: olha, eu estou indo para a casa do meu pai, lá tem muitas moradas, eu vou preparar morada para você. Mas não só isso, eu vou voltar para te buscar, e quando eu voltar, eu vou te tomar pelas minhas mãos, pessoalmente, e onde eu estiver, você também estará. E agora, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, porque nós, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, né? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Paulo estava falando de um espelho aqui, que eles não tinham esse espelho bonito que a gente tem hoje, que mostra o reflexo. Era algo bem manchado, bem turvo assim, era meio desfocado. Então Paulo estava falando assim: olha, a gente vê meio Jesus Cristo assim, né? Eu sei quem Ele é, eu imagino, mas eu o verei face a face. Nós estaremos face a face diante do nosso Salvador. E é isso que é maravilhoso, a gente poder pensar a respeito do céu. Claro que todos nós ansiamos andar por ruas de ouro. A gente anseia estar junto novamente com aqueles que a gente ama e que já se foram. A gente anseia, por exemplo, sentar junto com Moisés para ele contar aquelas histórias, aqueles homens e mulheres que já se passaram e que a gente ficou sabendo histórias. É claro que a gente quer estar lá na presença deles, mas nada vai se comparar a estar na presença diária do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa grande esperança, esse é o nosso futuro. Esse corpo hoje que a gente luta, não consegue nem parar o envelhecimento. Tem gente aí que está congelando o corpo para ver se um dia volta. Isso não adianta. Essas dores que a gente sente com o passar do tempo, essas dificuldades, esses problemas, essas tensões, tudo isso vai passar.
porque nós seremos transformados desse corpo corruptível para um corpo de glória. Nós seremos como Ele é. Essa é a grande esperança que nós temos, de que isso tudo vai ser transformado. Mas Ele diz que essa esperança, versículo 3, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Só pode ter essa esperança quem realmente é chamado Filho de Deus, quem crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Não é qualquer um que pode chamar Deus de Pai. Aliás, até pode chamá-lo de Pai, mas aqueles que não creem no Filho, talvez vão entrar naquela turma no qual Deus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Somente aqueles que têm esperança em Jesus Cristo poderão viver e podem viver essa realidade de serem chamados filhos de Deus por causa desse amor, e serem conquistados, serem atraídos por causa desse amor. Nós cantamos isso daqui. Mas também podem ter essa esperança de que isso aqui vai passar e nós viveremos num lugar onde não há dor, não há tristeza, onde há glórias, porque o Filho de Deus vai estar lá. Mas por fim, diante dessa realidade que nós fomos confrontados, que revelou quem nós somos, Filho de Deus, quem nós seremos, transformados segundo o padrão de Jesus Cristo, segundo Jesus Cristo. Mas isso agora mostra o presente, o compromisso que nós temos que ter. Versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado, ele explica o que é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E aí versículo 8 também diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tem um detalhe muito importante nesse texto aqui, porque João, ele vai falar lá no primeiro capítulo a respeito de aquele que diz que não peca é mentiroso. E agora ele vai dizer: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, se manifestou, e todo aquele que permanece não vive pecando. Isso parece meio paradoxal aqui. Eu falei: gente, mas João tá, não sei. Ele fala que aquele que não peca, diz que não peca, é mentiroso. Todos pecam, todos nós pecamos, mas aquele que vive no pecado não viu nem conheceu. Como é que nós vamos ligar essas coisas aqui? E é exatamente essa história, esse ponto, esse detalhe do texto que nos chama a atenção, porque João vai dizer: pecador todos somos, mas existe uma diferença entre aquele que peca e aquele que vive pecando. E esse é o grande detalhe, o compromisso que nós temos que ter, porque ainda a gente vive essa luta contra a carne, contra o mundo, contra o próprio Satanás, e a nossa tendência de querer simplesmente olhar para essas coisas e viver essas coisas. E claro que todos nós pecamos, mas existe uma diferença naquele que vive pecando, aquele que não se arrepende, aquele que tem prazer nessas coisas, aquele que não entende que é filho de Deus e por isso ele é um Deus santo e deve viver segundo ele vive, segundo o seu caráter de santidade. Aqui é diferente. E agora o compromisso que nós temos que ter diante de tudo isso é uma vida reta de santidade. Nós falamos sobre isso domingo passado. Não ama o mundo, nem as coisas que nele há, porque o amor de Deus não está sobre essas coisas. As coisas vão passar. Viva de acordo com a sua esperança. Não existe nada mais estranho do que um cristão falar que vive nessa esperança de que vai ser transformado em santidade plena, segundo o caráter de Jesus Cristo, mas aqui não se conforma com a imagem dele. Isso é muito esquisito. É discurso que não equivale com a prática. E agora, pelo fato de sermos filhos de Deus, de que seremos transformados, esse é o nosso compromisso. Viva uma vida de santidade. Só para a gente finalizar, essa história não tem a ver com o que Deus pode conquistar por você, pelo fato de você ser obediente, mas é pelo fato de quem você é.
Ele nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos. E como que a gente demonstra amor por Ele? Obedecendo os seus mandamentos. É o que João vai dizer o tempo inteiro aqui. Obedeça. Demonstre esse amor seu por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Não perde de vista isso não. Jamais perca isso de vista. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guiar nessa viva esperança. Não precisa ficar com medo de dados seus sendo revelados por aí não. Fica com medo é que se essa ficha sua não está no livro da vida, aí sim você tem que temer. Se essa sua ficha de quem você é não está lá no catálogo que Deus carrega, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo para ter essa viva esperança e poder ser chamado de filho. E se você já crê nisso, viva de acordo com o seu chamado. Vamos orar.